Estamos aqui recebendo o presidente do SAMAI de Brusque, o Cláudio Adão Pereira. Vamos bater um papo aí sobre questão de abastecimento e também principalmente questão de reparos aí nas vias quando o SAMAI executa obras. A gente recebeu aí nos últimos dias algumas mensagens e o pessoal, o SAMAI veio aqui, fez uma obra e não fez o conserto. Às vezes nem é uma obra do SAMAI, porque tem uma diferença. A Secretaria de Obras faz esse serviço também, o SAMAI também vai lá e executa o serviço, às vezes precisa quebrar o asfalto, enfim, mas às vezes o pessoal acaba confundindo muito e reclamando de um órgão, sendo que na verdade a responsabilidade é do outro. Mas eu quero começar inicialmente, Cláudio, perguntando aí sobre essa parada aí que foi feita aí essa semana. Tem um comunicado enviado aí para a comunidade sobre um reparo ali no Guarani que ia deixar algumas regiões aí sem água, mas isso acabou o cidadão acabou nem sentindo muito, né? Boa tarde. Boa tarde, Valdomiro, boa tarde a todos os ouvintes, mais uma vez obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na rádio. Sim, nós fizemos essa manutenção ontem à noite, até agradecemos a divulgação da imprensa, que sempre é parceira, e nós tínhamos aí uma ideia mais ou menos de umas 4 horas de parada de fornecimento. A gente precisava trancar tudo para poder fazer uma limpeza, que o SAMAI, eu sempre tento explicar a questão da produção e da distribuição da água, sempre quando há alguma crise hidráulica ou de muita água ou pouca, enfim, a gente sempre acaba sofrendo, o impacto ele é maior após. Vamos supor, nós temos uma questão de cheias que a gente teve naquela quinta-feira, dia 16 ou dia 18, se não me recordo, né? Naqueles dias ali o SAMAI consegue abastecer água, não tem nenhum problema, nossos reservatórios já estavam com nível bem alto, mas após a gente sempre acaba, o impacto ele vem alguns dias após, porque todo o lixo que vem de Botuverá e tal, ele acaba parando aqui. Nós temos a nossa represa, captação, então isso acaba acumulando muito lixo, os nossos poços eles acabam enchendo de areia e obviamente que em algum período a gente precisa até para garantir a eficiência das ferramentas, das nossas bombas, a gente precisa em algum momento parar isso e fazer essa limpeza. E estrategicamente a gente fez ontem à noite, esperávamos em torno de 4 horas, mas devido e agradecer a eficiência dos servidores, nós conseguimos em 2h30 fazer o serviço que era previsto para 4 e não tivemos grandes impactos. Então correu tudo melhor do que o programado, na verdade. Essas manutenções, elas ocorrem periodicamente? Como é que se estabelece esse cronograma? Periodicamente, é conforme a necessidade, conforme o rio estiver, vamos aqui falar em termos leigos, quanto maior o nível de turbidez, maior lixo, maior material orgânico na própria água, obviamente que isso vem junto com a bomba, né? E aí, necessidade varia, a cada 30, 60, 90 dias, precisou, aumentou, tem muita sujeira nos nossos poços, a gente precisa parar para fazer essa limpeza. Hoje são quantas estações de tratamento aqui em Brusque, juntando todo? 7 estações de tratamento, mas obviamente que a que causa mais impacto para esse tipo de limpeza é aqui porque a gente coleta material do Itajaimirim, então obviamente que a quantidade de material orgânico no rio ele é muito maior que, vamos usar o exemplo lá de uma remota que a gente tem lá na Limeira, que é de uma cachoeira, a água praticamente sem contato com o morador, então é uma água mais limpa, né? Então quase não tem essa necessidade. Aqui não, mesmo aqui, além da grande quantidade comparado com essas estações, ela é uma água muito mais suja, muito mais cheia de material orgânico do que essas pequenas, como essas isoladas, como da Limeira, Ribeirão do Mafra, Santa Luzia, Zantão e tal. Boa tarde. Tem uma obra, um buraco na verdade, né? Se formou ali na frente do Calçados Guarani, na rua General Osório, acho que é General Osório ali, né? Até hoje de manhã eu estive lá conversando com uma pessoa que chamou a gente. Já houve o conserto dessa? Sim, já houve conserto hoje de manhã. Hoje de manhã, então? O que acontece na General Osório, e aí é uma coisa até um pouco mais difícil das pessoas entenderem. Às vezes há uma necessidade de uma manutenção, o SAMAI tem conhecimento, a gente precisa fazer, mas como existe uma rede de gás na General Osório também, a gente precisa aguardar essa empresa ter a disponibilidade de encaminhar os técnicos para estarem junto com a equipe do SAMAI, para daí sim o SAMAI fazer o seu conserto. Então, há essa necessidade. Até aproveitar, claro, essa questão de buracos, como o Anderson falou, como é que foi essa questão da operação tapa-buracos que aconteceu pelo SAMAI esse início do ano, né? Que teve várias regiões que tinham alguns buracos abertos ainda pelo SAMAI e a equipe acabou arrumando eles, né?
Então, na verdade, o que acontece durante o período de férias, o SAMAI, como obviamente a gente não produz asfalto, a gente contrata, é uma empresa terceirizada, no período de férias a usina ela não trabalha, é uma usina terceirizada. Então acaba acumulando bastante. O mês de janeiro sempre é um mês mais complicado devido à demanda, né? A demanda de manutenção ela não para, essa é uma demanda contínua, até porque o abastecimento de água ela não para nas férias, por razões óbvias. Até aumenta, então, né? Até aumenta, né? Justamente pelo calor, pelo alto consumo. Então a gente continua tendo todo o trabalho, porém a gente não consegue ter a manutenção. Então, quando chega agora em janeiro, inclusive agora que a gente já está normalizado, estamos com 2 equipes de tapa-buraco trabalhando, né? Então agora eu imagino que para os próximos 15, 20 dias já estamos aí com essa demanda zerada, tá? Mas no começo sempre, no início de janeiro, sempre é um pouco mais complicado. Provavelmente formado depois das 10, então, né? Que eu acho que antes das 10 eu estive lá. Hoje estava programado para as 9h30 a empresa vir, e aí, sim, obviamente, ela ia analisar os perímetros, fazer o fechamento das válvulas para poder trancar o gás, para que se houvesse algum contato não prejudicar, né? Não prejudicar. É exatamente aquele buraco na frente da Calçados Guarani ali, né? Eu acho que ali, né? Não tenho bem certeza, mas é uma da General Osório que eu sei que já estava programado. Não sei se é bem exato isso que tu estás falando. Beleza? Como é que funciona, Cláudio, essa questão de reparos? A gente sabe que às vezes não dá para ser feito o buraco tem que ser aberto, né? Até para poder resolver o problema, mas às vezes não dá para ser recapeado na mesma agilidade. Como é que funciona nesse caso? Até tem um tempo, né? Eu acho que tem que deixar para acertar o terreno, né? Perfeito, Valdomiro. Então, nós temos existe uma demanda pública, né? Que dependendo do local, o trânsito ele exige que se faça essa manutenção o quanto mais rápido, e existe também a recomendação técnica que é por parte da engenharia. Se for uma pavimentação asfáltica, se recomenda que se faça a repavimentação desse local há 10 dias após o conserto. Então se recomenda, mas obviamente que tem locais que a gente não pode aguardar 10 dias. Sim. Então o que acontece? A gente vai lá, depois de 1, 2 dias vai lá e faz isso, e aí às vezes acaba criando aquela lombada negativa que a gente chama, porque obviamente o solo cedeu, houve a movimentação do solo, ele não estava compactado ainda, não teve o tempo necessário para compactação, a gente vai lá, faz o asfalto em cima daquele local e depois acaba cedendo. Tá, mas geralmente esse que é o nosso protocolo. Faz o serviço de manutenção que é necessário. Se for uma pavimentação asfáltica, se for num local de grande movimentação, né, de veículos, a gente tenta fazer em 3, 4 dias. E se não, a gente tenta aguardar um pouco mais, em torno aí de 15 dias, para que aí sim, já todo o material já esteja compactado, que daí, obviamente que ele fica melhor. E obviamente que na situação de paralelepípedo, a gente pode até aguardar um tempo mais, obviamente mantendo com areia e tal, para que não tenha nenhum problema E claro, quando ocorre períodos de grande chuva, infelizmente a chuva não colabora e acaba criando essa situação desastrosa às vezes. Tem um ponto, Cláudio, que eu quero tocar, que é, talvez já tenha até ouvido falar o nome da rua, a Z004. Certo. Caso tenha ouvido. Claro. É porque a gente foi contatado por um morador de lá, de que parece ser um caso antigo já, né? Sim. Então, como se parece ser um caso antigo, já me entra a dúvida. Como esse morador mora no morro, várias pessoas moram ali no morro, acaba que o fornecimento de água, ele é um pouco mais complicado, né? Sim. Mas caso também a estrutura ali das bombas, do fornecimento de água, eles sejam realmente um pouco pior. Tem como o morador solicitar para fazer a manutenção dela, para a SAMAI estar intervindo lá, ou até um caminhão-pipa, possivelmente? Como é que funciona? O que o morador pode estar fazendo com a SAMAI? Claro, o que a gente sempre recomenda para esses pontos que são históricos, né? É bom a gente frisar, nós estamos numa gestão ainda recente comparado com a história do SAMAI, então nós temos pontos problemáticos aí históricos, que são alguma situação às vezes 004, algumas ruas na Águas Claras, Volta Grande e Limeira. Né, que são pontos históricos, são pontos que a cota é muito alta, ou seja, o morro é bem alto, e aí em dia de alto consumo, o que a gente tem, tecnicamente chama, é uma perda de energia hidráulica. Até não chega água aí. Isso, quando o consumo está muito alto, né, a gente pode fazer até um exemplo em casa, vamos lá, a gente tem a caixa d'água, que ela faz a distribuição de água para nossa casa, você vai lá, tu abre a torneira, ela tem uma pressão, isso se chama energia hidráulica, que na casa, na residência é feita por gravidade, essa gravidade gera
gera essa energia, Sim. tu tens uma pressão nessa torneira. Se tu abrir todas as torneiras, chuveiro, tal, na tua casa, criar todo esse alto consumo, tu vai notar que a pressão ela cai 60%, 70%, 80%. O que acontece nessas ruas, justamente por a cota ser uma cota muito alta, num sábado de manhã, num domingo, onde, principalmente o que aconteceu depois da nossa grande chuva ali, daquela quinta-feira, dia 18, o consumo bate recorde histórico, e aí obviamente que os pontos mais altos, que a cota mais alta, ele acaba sofrendo porque não tem energia hidráulica suficiente para chegar naquele ponto. E tem algo que o morador pode estar fazendo? Claro. Pode chamar um caminhão-pipa, algo do tipo? E o SAMAI faz esse serviço. Sim. Tem alguns locais que o caminhão-pipa é complicado para subir, às vezes 004 é uma situação dessa, mas a gente sempre, e fizemos isso, a gente acaba abastecendo com o caminhão-pipa. A recomendação do SAMAI, obviamente que nós já estamos investindo para que se resolva esses problemas. Há sim como resolver esse problema, mas infelizmente quando a gente fala em saneamento e distribuição de água, as respostas não são tão simples, elas demandam tempo. Já foi investido 20 milhões o ano passado, recursos próprios do SAMAI. Inclusive hoje se iniciou a obra nova estação de tratamento aqui no centro, então isso vai obviamente destinar mais água para esses locais. Mas para uma resposta rápida para o morador seria o reservamento. Então, o reservatório na própria casa. Já está tendo um planejamento para esses bairros mais afetados? Sim. Tem uma previsão, talvez? Ainda não? Então, a previsão para essa estação nova de tratamento está funcionando aí até julho desse ano. Ela já está em construção, uma empresa terceirizada. Então, até julho, a previsão é para que eles entreguem a obra. O prazo deles é até dezembro, mas eles creiam que até julho entreguem. Então, essa é uma obra que vai estar entregue. A própria adutora que a gente inicia na segunda-feira, que essa adutora, que quem passa ali do lado do supermercado Guarani, na General Osório, vai conseguir ver ali todo o material nosso que está ali. Então, essa também vai nos auxiliar a trazer mais água do rio Itajemirim aqui para as estações de tratamento, para a gente poder produzir e poder distribuir. Isso também vai estar pronto aí até o inverno, até junho, julho. Isso também vai gerar mais água para a nossa rede. Provavelmente para esses pontos, na maioria deles já vai estar resolvido com a situação. Certo. Porém, já temos projeto aí para o ano que vem também, para mais algumas obras importantes, reservatórios e outras estações de tratamento. Eu tenho observado, e um termômetro que a gente observa aí quando está havendo algum problema é a reclamação. O cidadão, ele não entra em contato. Eu estava vendo aqui uma mensagem de alguém que mandou elogiando, por exemplo, o atendimento de um setor na policlínica. É raro isso. O cidadão entra em contato aqui para reclamar. E a falta de água, eu confesso, me corrijam o Matheus e a Amanda, eu tenho observado uma diminuição nesses últimos. Eu lembro de um ano. Eu queria tocar junto. Como é que ficou essa questão da época de verão junto com férias escolares, férias do trabalho? Como é que foi essa diminuição de reclamações do ano passado para esse ano? Porque por mais a gente tá praticamente encerrando a parte de férias, que as aulas voltam semana que vem já, mas como é que foi essa questão de reclamações, né? Porque eu senti que diminuiu também. Eu tô falando com base no que a gente recebe. Já que são sempre. Lá em casa faltou água esses tempos atrás, mas foi assim, questão de horas, já voltou, e não foi uma coisa frequente. Como é que tem sido isso ultimamente? Ô Valdomiro, a gente trabalha, desde que a gente assumiu, junto com os servidores, a gente trabalha exatamente para atacar esse é o principal problema, é o desabastecimento. A gente sabe da importância, é óbvio que todos aqui sabemos da importância da água dentro de casa. Então a gente trabalha para que, e vai haver, Valdomiro, infelizmente não tem como fugir, porque até a prestação do serviço contínuo, ele vai haver o desabastecimento por várias razões. Manutenção corretiva, manutenção preventiva, crise hídrica, são 1001 possibilidades que podem acontecer, que vai haver em algum momento abastecimento. Porém, nós temos uma campanha obviamente, para que as pessoas tenham um nível de reservação, às vezes até um pouco melhor na sua casa, e trabalhar para que a gente consiga, com estratégias, diminuir em alguns bairros aquele tempo de espera de desabastecimento. Então, em alguns locais que são históricos, como ficariam o final de semana todo, a gente consegue com manobras, vamos deixar agora aqui, colocar um pouco mais de água para Limeira, e agora vai faltar um pouco aqui no Ribeirão do Mafra. Olha, o centro vai ficar um pouco mais abastecido, por algumas horas eu paro aqui um pouquinho, jogo para Dom Joaquim. Apenas estou dando exemplos aqui do tipo de manobra que a gente faz para tentar fazer com que esse recurso, né, e que ele é mensurável, ele não é tão vasto agora no verão, em alto consumo,
para que esse recurso chegue para todo mundo de uma forma igualitária. Então, obviamente que isso acaba impactando, e não é apenas um sentimento de vocês. Nós conseguimos diminuir o ano passado 80% o número de reclamações de desabastecimento, mesmo sabendo que não é o ideal. A gente sabe que existem muitos problemas históricos que a gente está trabalhando diariamente para diminuir, para resolver, e não vamos conseguir resolver todos, mas a nossa ideia é que a gente consiga aí, na maioria dos casos, até o final desse ano, né, até o segundo semestre, já com essas duas novas obras aí, com esse investimento de 20 milhões, resolver e diminuir no máximo o tempo de desabastecimento, Valdomiro. Muito bem, 12h48, tempo é nosso adversário. De repente tem alguma informação a mais? E Cláudio, que tem... Não, a gente não abordou alguma? Não, tenho até, sempre quando venho aqui à rádio, gosto de trazer para ti sobre a situação do reservatório do Bruchal, né? Que a obra está encaminhando lá, a concretagem deve ser feita essa semana, e aí depois é o tempo de cura. Então imagino que nos próximos meses também, esse problema que é histórico, que tu acompanha bastante, esse problema que é histórico também, graças aos servidores do SAMAI, vamos estar resolvendo aí nesse primeiro semestre ainda. Digo sempre, encho a boca, pois eu sou o único repórter, o único jornalista que frequentou, foi ao redor de tudo lá. Fizemos uma maratona. O Gerson, que está nos acompanhando, me acompanhou lá. Acho que o único que foi lá, tirando o Pedro Paulo Angioletti, que mora no lado ali, né? Sim. Mas fizemos um tour lá e a gente tem acompanhado, e que bom. A boa notícia aí, sem sombra de dúvidas, o pessoal agradece. Eu sei que esse assunto é um pouco mais amplo, mas só para dar um toque, Cláudio, como é que foi a audiência de segunda-feira, que foi promovida pelo SAMAI com relação ao esgoto sanitário em Brusque? Eu sei que o tema é um pouco até mais amplo, poderia ser discutido num programa só, né? Mas como é que foi essa audiência segunda-feira, essa primeira audiência, né? Claro, essa foi a primeira audiência justamente para explanar qual a ideia, né, do esgotamento sanitário. É algo que é assustador, porque nós não temos esgotamento sanitário, não temos esse tratamento em Brusque, então é 0%, então a gente precisa fazer isso. A empresa, a IPGC, fez toda a apresentação de qual a ideia. Para o SAMAI é muito importante essa concessão. O valor da outorga do SAMAI, ele vai ser muito importante principalmente para a gente tirar do papel a ETA cristalina, que é tão importante. Então a gente tirou as dúvidas de todos os vereadores, de algumas entidades que estavam lá, então foi muito proveitosa mesmo a primeira audiência. Pode ser rapidinho, Amanda, só porque o tempo estourou, vai ter uma pergunta aqui achei que você queria fazer a pergunta. Não, pode falar. Então, alguém mandou uma pergunta aqui, o Gilberto, gostaria de saber do Cláudio por que não é colocada a sinalização onde o SAMAI faz conserto. Será que ele está perguntando se é antes de fazer o concerto, se é depois? Não sei se você conseguiu pegar. Talvez, A pergunta dele é essa. Gostaria de saber do Cláudio por que não é colocada sinalização onde o SAMAI faz o concerto. Há uma identificação de quem está fazendo, de quem será, acho que é uma sinalização meio que uma placa, né? Perfeito. O SAMAI, ele identifica as suas obras, todos os equipamentos, com cavalete, com cone, todos têm o logo do SAMAI, máquina e caminhão também. Mesmo as terceirizadas têm a placa a serviço do SAMAI. Por exemplo, na frente da minha casa teve essa semana e eu sei que era da SAMAI porque tinha o adesivo da SAMAI. Isso. Geralmente pode ocorrer que em algum ponto, por falta de sinalização, foi um cone novo que ainda não estava com a logo, mas a gente usa em todos, e todos os funcionários sempre uniformizados, e o nosso equipamento também. Cláudio, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Penso que o tempo é nosso adversário, a gente teria muito mais assunto, mas em outro momento a gente convida você novamente para vir, seja aqui ou no Rádio Revista, para a gente poder ampliar essas informações. Obrigado, Cláudio. Valdomiro, eu que agradeço e me coloco à disposição.